coloquei ali num pano. Amanhã vou fazer um vídeo, vou estar mandando para todos. Tenho entregado na mão do Espírito Santo as suas vidas, queridos. Primeiro aviso, essa sexta-feira temos culto do avivamento. Não fique de fora disso. Nosso povo que me ouve posteriormente, você que me vê agora, a agenda sexta-feira, encontro com Deus aqui, é um culto diferente, com uma logística diferente, são palavras curtas, fluídas, muito louvor, a unção de Deus vai fluir neste lugar. O último aviso é o que vocês já conhecem, nosso relógio de oração e jejum, não fique de fora disso. Deus já nos orientou, o Espírito Santo nos deu o caminho da vitória, Ele foi enfático. Orar todos os dias. Pastor, não consigo orar 1 hora, ore 1 minuto, eu não sei o que orar. Olha, na Bíblia a gente não inventa e não passa além do que está escrito, mas no prefácio podemos colocar uma oração. Você pode ler ela e pode orar com a gente. Eu não tenho a Bíblia, peça para nós, na comunicação te mandamos por WhatsApp, enfim, ore com a gente, ore todos os dias. Nem que comece orando 1 minuto já está muito bom. Logo, logo isso vai aumentar. E um jejum de 1 dia por semana, pela semana. Jejum é o que pode, o tempo que pode. E como legitimamos isso? Lá atrás tem relógio de oração, tem um mês, está ali explícito. Pega no papel, na hora que você vai orar, vai escrevendo o teu nome. E ali tem os dias pertinentes do jejum. Está aqui o mês, escolha qual dia da semana, quais são. Coloca, legitima, liga no céu e na terra. 2 ou 3 concordamos, já está ligado no céu. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema da palavra de hoje é: não assimilamos acusação como sentença. Uma das artimanhas do inimigo, dos demônios, quando eles veem que você está desenfreado, está embarcado aí, nessa coisa de buscar a Deus, de viver o sobrenatural, quando os demônios percebem que você está determinado, determinada, a reconstruir a tua vida em Deus, uma das armas que eles usam, uma delas, essa costuma funcionar, eles levantam pessoas para te dizer quem que eles acham de você. Na verdade, os demônios levantam pessoas para os demônios dizerem para você o que eles acham de você. E nós, sem conhecimento prévio dessa palavra, sem noção de guerra espiritual, caímos nessa facilmente. Satanás criou, ele é imbecil, perfeito idiota, está preso lá no inferno, não é à toa. Mas os demônios dele, por mais idiotas que são, eles já aprenderam uma sistemática. Como tirar o crente do foco. Então, levante pessoas que digam para ele e para ela quem que você é. E o que você não pode assimilar é o que os outros dizem ao teu respeito de coisa ruim. Coisa boa, elogio é bem-vindo. Coisa ruim. Olha, deixa eu adiantar essa palavra falando de mim para você. Pastor, não sei aonde, em que bocada, porque lugar que fala mal de servos de Deus só pode ser uma bocada mesmo, um boteco espiritual. Não sei em que boteco falaram de você, mas o que eles falaram? Falaram tudo isso aí. Nossa, mas se eu falasse mal de mim, eu falava coisas muito piores. Vira o disco e continue vivendo a tua vida. Se você for por outro padrão, qual padrão? Que é o que Satanás quer para você. Que você não durma mais enquanto não se justificar, a tua vida acabou. Todos os servos de Deus, todas as servas de Deus, sendo maduros ou não, que se prendem a falatórios, o que a minha mãe disse que eu sou, meu pai, coisas contrárias. O irmão em Cristo, com não sei quem, e não vem a hora de justificar, deixam de viver. Porque Satanás vê que levantou alguém para perturbar tua alma com informações e você caiu, você sabendo ou não, você abriu já uma porta espiritual para que mais demônios entrem e isso aqui se torne uma coisa mais fluida contra a tua vida. Quando os demônios percebem que você não está nem aí, que você teria coisas piores para falar de você mesmo,
eles já mudam de tática. E você até engana eles, porque às vezes te perturba muito, mas você fez bem feito, enganou eles e mandou os demônios para o inferno, que é o lugar deles. O que eu quero dizer com isto é um exercício. Você vai adotar um exercício na tua vida. Entendendo, vamos ler em Neemias capítulo 4, versículos 2 e 3. Livro de Neemias, capítulo 4, versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Queridos, aqui tem um homem que ele tinha que prestar muita atenção no que se diz por aí, porque ele era copeiro do rei chamado Neemias. Este homem tinha que, toda a sua vida, ser voltado a ouvir o que estão dizendo. Que falaram da comida, que falaram do fulano que foi introduzido na presença do rei. Esse é o papel dele. E este homem, entre aspas, contando contra ele, não a favor dele. Ele embarca numa obra para Deus sem ninguém pedir nada para ele, nem Deus pediu. Deus não chegou para Neemias e falou: faça para mim. Neemias viu a necessidade e falou: olha, meu povo está lá, a cidade do meu povo tem que ser reconstruída. Arrisco minha vida, entro na presença do rei com cara fechada, se ele me matar, matou, porque não podia, mas eu vou entrar e seja o que Deus quiser. E aí o rei pergunta: o que está acontecendo com você? Olha, preciso de uma liberação, preciso ir lá reconstruir algo que nasceu dele. Ele não era profeta, não tem uma profecia dele, porque não era. Ele não era sacerdote, ele não era da obra. E na verdade, ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele vivia muito bem lá na terra do cativeiro. Porém, ele embarca num projeto dele, mas ele sabe que Deus vai gostar, porque vai fazer coisa boa para Deus. Reconstruímos. Então ele lá no fundão, ele não tem amparo. Ninguém chegou para ele: eis que te diz o Senhor, vai lá e faça. E ele já é voltado a só ouvir o que os outros dizem. Satanás diz: vou usar esse argumento. E nisso se reúne um tal de, enfim, não vamos dar nomes para não complicar a pregação, tal de Sambalat e companhia, e se junta a turma de Samaria, o chefe de Samaria, se juntam esses representantes de 3 povos, um clã maior e uma nação Samaria pequena, e aí eles começam a dizer: o que fazem esses fracos judeus? Queridos, porque eles estão chamando esses judeus que estão nessa empreitada de reconstruir o muro, do nada, eles estão pegando pedras que estão quebradas, jogadas no chão, que foram queimadas, eles estão pegando isso, lapidando, recortando e fazendo argamassa para pelo menos pôr de volta. Eu te pergunto, porque os inimigos estão dizendo que eles são fracos, por acaso eram fracos? Já diga não. Eles estavam debaixo de revelação de Deus, mesmo não sabendo. Satanás sabia que Neemias ia prestar muita atenção nessas palavras. Não quis ler para você os versículos 4 e 5, porque você já vê ele incomodado, irritado. Porém, o Espírito de Deus vai controlando o seu servo. Outro diz: mas pedras já quebradas, queimadas a fogo, elas já não têm estrutura. O cimento, a argamassa antiga, ela já desfez. Levantar o muro desse, vai cair no primeiro vento. Porque os caras falaram isso seria verdade? Não, Senhor. O muro se levantou e permaneceu mais de 100 anos de pé lá, enquanto o povo quis andar com Deus. A obra foi de Deus. Esses judeus que estavam ali não eram fracos, não. Satanás é expert em levantar pessoas. Você quer fazer uma reunião para salvar 5 almas.
O diabo vai dar um jeito de dizer, de você prestar muita atenção em algum bochicho para dizer que não queriam te contar, mas que, como você quer mesmo saber, sabe aquela que chegou no fim, você não viu que ela levantou, foi 2 vezes no banheiro, porque ela não gostou. Aí você começa a embarcar em um monte de fantasia, de sambalate, não sei o quê. Queridos, todos os homens e mulheres que Deus levantou nesta vida, eles tiveram que ter um anticorpos presente, senão eles não aguentariam fechar os ouvidos para querer saber quem são através de outros. O que eu sou em Deus, eu sei, eu não preciso que ninguém me fale. Entenda uma coisa, isso eu adotei quando nem casa firme, igreja existia. Eu já tinha que saber quem eu sou em Deus. Eu não era nem casado. Eu era rapaz solteiro, sem nenhuma responsabilidade praticamente nas costas. Eu tive que tomar a decisão, eu sei quem eu sou em Deus, e papo fechado, lacrado aqui. Caminhei com Deus, Deus me levantou pessoas lindas ao meu redor, mas eles têm o mesmo perfil hoje. Deus não vai poder te levantar se você ainda está procurando saber quem é você através da boca de outros. Entenda uma coisa, havia uma coisa entre Neemias e Deus, algo está fluindo. Neemias embarcou numa coisa voluntária, mas os fatos, ele começa a dizer, como a boa mão de Deus estava comigo, o rei não me matou. Ele começou a descobrir que aquilo que ele projetou fazer, Deus está nisso aqui. Daqui a pouco ele fala, como a boa mão do Senhor estava sobre mim, o rei me liberou e me deu não sei o quê. Ele começou a perceber algo, começou a ensinar ele, que Deus estava com ele. Então esses caras, com todo esse falatório, que no versículo 4 e 5 irritaram ele, não conseguiam parar ele. Olha no versículo 6, lindo desfecho, parabéns para você, Neemias. Versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura. Todo mundo diga glória a Deus aqui. Glória a Deus. E por que disso? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Está vendo? Não estava aberto a ouvir conversa fiada. Não, porque não sei o quê, porque uma vez um que estava em depressão, deu o testemunho que ele acordou e que o diabo falou para ele na frente do espelho que ele era feio. Eu olhei aqui, eu quase pedi para Deus me matar, porque eu pensei, se o diabo falou para ele que é feio, imagina desse que você fala, ele vai querer me jogar na latrina, e eu estou preocupado com essas baboseiras. Você está preocupado em o diabo te dizer o que você é, meu? Igreja, está cheio de serva de Deus grudada em cama, porque o diabo disse para ela que ela não sei o quê, o diabo disse para ele. Está cheio de homem, mulher de Deus, perdendo o casamento. Porque a fulana disse, porque não sei o quê. Queridos, se nós não fecharmos, colocarmos, como a Bíblia fala, de um escudo de fé que protege a nossa mente, nós não vamos aguentar. Está me entendendo? Satanás, ele quer educar você pela boca de outros. Quando quem está pagando o preço é você. Entenda que o que Deus deu para Neemias, Deus não fez baseado em conversas de Samaria, do outro arábico, do Sambalat, não fez. Deus não deu nenhum ouvido para o que o povo tinha a dizer. Deus fez algo entre ele e seu servo. Se você é uma pessoa que vem na igreja, que ora, Deus já tem algo lindo com você. Algo lindo está a caminho, algo foi liberado para a tua vida. Uma logística no céu houve. Algo foi viabilizado, está sendo entregue. E os mesmos que se te criticaram, eles são tão sem pudor, que assim que Deus começa a te levantar, vão dizer, eu sempre te defendi. Eu já ouvi isso muitas vezes. Sempre te defendi. Esses que falam isso, eu falo, esse é pior que eu, porque se eu falaria tão ruim de mim mesmo, ele fala pior que eu de mim mesmo. Para ter que me falar isso agora. Queridos, elogio ajuda muito, crítica, diga comigo, não interessa. Enche o pulmão e diga, não interessa. Se tiver uma Bíblia na mão, fala, eu me escondo atrás dessa palavra de Deus. Diga, eu sou servo, sou serva de Deus. E o único que opina na minha vida é o Senhor Jesus Cristo, dono desta palavra, que guia a minha vida
Aplaude ele, aplaude. Amém, amém. O que passar disso é confusão e perda de tempo, queridos. Atos capítulo 2, versículos 12 e 13. Tem uma multidão de todas as religiões. Meu Deus do céu, o diabo, ele sempre vai querer usar alguém de crédito para falar besteira no ouvido da gente. O diabo, ele não vai querer pegar alguém que está lá solto no mundo, que não tem paradeiro, para nos dizer quem somos. Ele vai querer usar alguém que a gente considere. E aqui você tem chefes da religião do mundo inteiro, estão parados numa rua apertada, que dá frente a um lugar, um andar, e tem um andar em cima, aberto, terraço aberto, está acontecendo algo de Deus ali. Esse grupo, tudo que falar é ouvido. Leia para nós. Atos capítulo 2, versículo 12. Todo atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Eles estão falando dos apóstolos, dos irmãos e irmãs de oração, esses que estão orando há um bom tempo, empenhando sua vida, arriscando a própria vida, porque o Senhor Jesus acabou de ser morto naquela hora. E então naqueles dias, perseguir eles era moda. E eles temiam pela própria vida. É como você quando larga muita coisa que poderia ter feito, para se empenhar em orar, em jejuar, em pagar um preço que ninguém da tua casa quer pagar. Então, esses estão arriscando a sua vida para viver pelo sobrenatural. Eles estão decidindo viver pelo sobrenatural, chamar para a terra isso. E agora algo acontece no meio deles. Porém, os religiosos, olha, nós não estamos falando do Zé Ninguém, que não mora não sei aonde. Nós estamos falando dos chefes das religiões, dizem, mas que bando de bêbados, que besteira é aquilo que estamos vendo. Agora, no versículo 4, eles estavam bêbados mesmo? Eles eram, por acaso, um bando de idiotas? Leia para nós o versículo 4, o que eles eram? O que estava acontecendo naquela hora? Atos 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aplaude a Deus por isso. Deus está lá interessado em forjar o perfil de Pedro e dos demais, baseado no que todos os religiosos do mundo têm a dizer? Não, igreja. Está acontecendo algo lindo entre um grupo de 120 a 200 pessoas. Algo íntimo com Deus. É fácil criticar você agora, que Deus ainda não te atendeu. Mas teu nome está lá no relógio de oração e jejum. Você está empenhado, empenhada num projeto celestial. Você está pagando um preço que poucos quiseram pagar à tua volta. Agora, quando vier o que Deus tem para a tua vida, você vai lembrar que o que valeu na tua vida não era o que os outros achavam, era o que Deus achava de você. Dá glória a Deus por isso. Aplaude mesmo. Temos muitos personagens na Bíblia. Temos uma serva de Deus de calibre espiritual aqui, se chama Ana. Vamos ver em 1 Samuel capítulo 1, versículos 12 a 14. Queridos, outra vez o diabo quer usar alguém para dizer para nós quem somos. Porém, neste caso, ele está usando o número 1 da religião, que era tal de Eli, que era o poderoso lá, chefão. Só que Eli já estava meio noiado assim, não tinha mais sensibilidade nenhuma espiritual, era um bêbado mesmo. Deus já tinha falado para ele que já era rejeitado mesmo, e ele mesmo assim não se arrependeu, não tomou atitude. Então ele é o número 1 da religião, ele é o que dá a bênção. O que dá a bênção chega para ela, e olha o que ele diz aqui. Leia. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Cachaceiro era ele, então no crivo dele balbuciou, deve ser mais um. Continua. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. A Bíblia fala que ele era um beberrão mesmo, era pinguço.
E ele olha para ela está vendo o número 1 da religião na nação, o homem que dá a bênção na nação, já era um caído, era um bêbado. Agora eu te pergunto, porque ele chamou ela de bêbada, ela era uma bêbada igual a ele? Não. Ela era uma mulher que estava fazendo o maior pacto da vida dela com Deus ali. E ela ia gerar o homem de maior calibre espiritual de toda a Bíblia. Por quê? Porque em toda a Bíblia não teve um, lógico, abaixo do Senhor Jesus, não teve um que pudesse fazer o desafio que o filho dela, Samuel, um dia fez. Homem com 70 lá de idade, viveu toda a sua vida no meio da nação, se levantou e disse: eu chamo hoje toda a nação para fazer uma pergunta. Em toda esta nação, tem alguém que pode me apontar um defeito meu? Assim, a nação inteira disse não. Olha o filho que ela gerou para Deus, olha o profeta, olha o calibre espiritual. Então, se ela fosse alguns que não ouvem esse tipo de palavra e ficam aí dependendo da sua autoimagem, baseado no que a rival falou, que quer roubar seu marido, que não sei o que das quantas lá falou, o chefe que chamou de não sei quem, pobre coitada. Uma vez eu vi um vídeo involuntário, me mandou assim que eu olhei, uma pobre coitada, não sei o que o chefe brigou, ela também não devia, ela devia estar em depressão. Pobre coitada, levanta, abre a janela, pula e se mata. Você diz: meu Deus, que pena que não é uma serva de Deus para ouvir uma pregação dessa. Baseou o último momento da vida dela no que o chefe lá no trabalho tem a dizer. Tem crente que está de mau humor em casa, chega em casa, está quase perdendo o casamento, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa tão introvertida assim. Por quê? Porque lá o chefe o dia inteiro me chama de burra, porque o não sei quem me chama de idiota. E aí nós temos crente que não sabe mais o que é viver em Cristo. Queridos, se eu falar para vocês dos poucos empregos que eu tive, como fui posto para fora deles, eu deveria hoje estar na mão de um psicólogo para cuidar de mim, para me pôr do pé, que é o pastor Dinei, que está estudando psicologia. Ele já me ajudou muito até agora. Falou, não disse nada. E eu vou te falar algo, eu não era tão espiritual assim, mas eu nunca levei para o lado pessoal. Nunca. Tive um emprego que eu perdi, e eu aprendi a nunca mais trabalhar se o diretor não estiver por perto. Me deram um monte de placa lá, e era na época de você bater uma a uma, com punções para formar a numeração da placa. E me deram um lote, e o chefe falou para mim que era trabalho para 3 dias. Você tem 3 dias para terminar. Então o que ele pensou? Pega ele, esse lote todo ele faz, reserva ele ali. Só que eu era estressado, eu não fiz por amor à empresa, eu fiz para acabar logo aquilo, me livrar. Eu fiz em 4 a 5 horas. E na hora que eu terminei, que eu peguei meu cigarro, um café de pé, passa o dono, o outro dono e o diretor. E eles olham assim para a minha cara. E o chefe, que já não sabia mais o que fazer comigo, falavam línguas entre eles, para dizer línguas estranhas. Voltou meia hora depois me dizendo que eu estava fora da empresa, que ele tentou me defender. Não, foi ele que falou: manda ele embora. Não sei mais o que fazer com esse cara, é estressante. Queridos, se eu for levar para o lado pessoal, que já foi chamado para me mandar embora de empresa, eu hoje, olha, vou te falar algo, estava precisando de aconselhamento. A vida me ensinou uma coisa. A vida com Deus. Deus falou para mim: eu sempre te protegi porque você nunca teve pai. Todo mundo diga amém a isso. Há coisas na tua vida que Deus fez quando você nem andava com Cristo. A minha Bíblia fala em Romanos 4,17, Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Ele falou para mim: você nunca teve pai. Eu tive que ser pai mesmo você não me conhecendo. Eu protegi você. Então há coisas que eu fiz, acertei, e não era por eloquência não falar. Era mesmo que Deus já era na minha vida, eu não sabia. E o Senhor me ensinou: filho, eu sempre te protegi, para que jamais você seja educado por crítica de terceiros, para você não romper nada na nossa comunhão baseado em fala de terceiros. Hoje vocês vão ter que tomar a mesma decisão aí em casa que me vê agora. Você que ouve o áudio posteriormente, você vai ter que tomar a decisão. Ana olhou para esse bêbado desse Eli e falou: olha, ainda ela chamou ele com muita educação: olha, tua serva não bebeu nada e não está brincando nem de igreja nem de evangelho. Tua serva está aqui em agonia, falando com Deus, pedindo socorro. A ele, todo envergonhado, seja-te feita a tua petição. Com ele abençoando ou não, Deus já estava liberando. Queridos, vários casos na Bíblia. Vamos apertar um pouco mais. Em 2 Coríntios 11, quarto personagem é Paulo.
Paulo fala de um problema que ele enfrentou. E ele coloca, quando ele está falando das coisas que ele mais sofreu, aquilo que mais fez ele sofrer na terra, ele faz a lista dele aqui em 2 Coríntios 11, do 23 ao 33. Ele faz a lista daquilo que mais feriu ele na vida. E dentro disso ele coloca uma frase. Leia para nós 2 Coríntios 11, 26. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do 26. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Paulo chegou uma hora, começou a suspirar e nas cartas dele começou a entrar um perfil de um homem ferido, porque era muito irmão, irmã falando mal de Paulo. O homem que está se gastando, que está oferecendo a vida em prol do Evangelho. O homem que o lenço dele cura enfermos. Os mesmos que veem o lenço de Paulo quando é enfermo. Os mesmos que quando passou a primeira emoção estão falando mal dele. Todo lugar que Paulo passava, em seguida já estavam falando mal dele. A coisa foi agravando. Aquilo começou a ferir muito esse homem. E quando ele fala lá no fim da vida dele, das coisas que mais feriam ele. Ele fala daqueles que eram importantes para ele. E ele descobriu aos olhos deles quem ele era. Aquilo feriu ele. Se Paulo não sobreviveu ao ataque, que será de nós meros mortais? Por isso que a gente tem que dobrar a vigilância. Falsos irmãos. O que é falso? Porque irmão é irmão. E como ele é falso? Quando o trigo é joio e você vai comer, além de não ter nada dentro, se tiver uma semente, ela só faz mal, ela não te dá a força do trigo. É aquele que você acha que vai ministrar a tua vida e na verdade é cobra, é veneno de serpente e vai acabar com você. Falsos irmãos. Pessoa que tem cara de irmão, mas vai acabar com a minha vida se eu ouvir o que ele tem a dizer. Paulo foi ferido. Agora parece que eu vou sair do tema, mas eu vou continuar nele. O que é uma pessoa útil para você e o que é inútil? Eu vou te falar o que é uma pessoa inútil. É alguém que até trabalhou muito nesse mundo, eu acho que até ganhou muito dinheiro. É pessoa inútil. Tem uns 8 diplomas nas costas, 4. E que mais? Construí a estrada, não sei o que das quantas lá, inventei a lâmpada. Você devia ser o gênio da lâmpada então. E que mais? Só isso, acho que até criei um remédio. Maravilha. Que idiotice. Inútil, não serve para nada. Gastou toda a sua vida para pagar a conta de luz e tomar uma cachaça de valor maior, né? Em vez de... tem vinho, parece que não sei se é 10 real, tem um de 5 mil reais. Tomou de 5 mil. Que glória. Que inútil. Sobre esse tipo de pessoa, Deus fala em Apocalipse, capítulo 3, versículos 17 e 18. Este homem era um homem de calibre, tinha finanças, tinha dinheiro e conhecia a trajetória de Jesus Cristo. Ele pregava. E esse ainda, além de empresário, numa cidade riquíssima que trabalhava com seda, exportava seda pelo Oriente Médio inteiro, ele era pastor. Olha o que o Senhor Jesus fala para ele. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Não, 17 e 18. 17. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável. Inútil, miserável. Pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para que te enriqueceres. Então ele não tem nada, está cheio de dinheiro e não tem nada. Inútil, não serve para nada. Agora nós vamos enriquecer você. Então o padrão de Deus é outro. Continua. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E ele chama no original falando como se fosse um cara na rua aí, morador indigesto, que anda nu pelas ruas. Continua. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu vou te explicar melhor o que o Senhor Jesus falou aqui. Nós temos uma parábola que o Senhor Jesus falou do filho pródigo. Esse rapaz trabalhou muito do lado do pai. Angariou alguma coisa, o resto é o pai que vai dar. Ele fala, pai, me dá o que me cabe. Quer dizer, há coisas que eu produzi, que o Senhor
pegou como salário e guardou. E tem outras que o Senhor tem para me dar, porque eu sou teu filho. Então, todo mundo olha e diz, olha, está aí o rico. Jovem, saúde, perfeitas condições físicas e muito dinheiro nas costas. E Deus fala, inútil, não serve para nada, não tem nada. A prova disso foi lá para provar o que ele é. Perdeu tudo? Abaixo dos porcos, porque os porcos comiam bolotas. Se ele conseguisse roubar a bolota, tem comida, senão não tem o que comer. Abaixo dos porcos, ele descobriu, caiu a ficha. Ele voltou na casa do pai e falou, não sou digno de ser chamado teu filho. Se o Senhor me deixar como escravo, me comprar, eu agradeço muito. Por isso que eu te falo que ser útil, não é me falar que tem não sei quando, que eu falo 8 idiomas, e que significa? Deixa eu te falar o que é uma pessoa útil. É alguém que rompe no sobrenatural. É alguém que chega lá e fala, Deus, eu estou aqui para fazer uma aliança contigo. Deus é o dono de tudo. Nenhum ser humano vai esnobar Deus naquilo que Ele criou. Ó Deus, tem 8 prédios na Paulista. Deus criou o mundo inteiro. Você vai esnobar Ele com 8 prédios? Que coisa, que ideia, mas... coisa de gente que anda por 2 vias isso aqui. Aí você agora é uma pessoa útil. Vou te explicar por que você é útil. Porque é impossível que você seja uma pessoa inútil. Você que não foi para casa, você veio na igreja para se abastecer da palavra de Deus. Você colocou teu nome naquele relógio para lutar, para guerrear, para adentrar o sobrenatural. Você está jejuando. Você está implacados numa visão de Deus, em projetos celestiais. Vocês são muito úteis. Vocês vão mudar cidades, vão mudar países, vão mudar a história da sua família. Eu fiz isso, eu experimentei na minha vida, funcionou, falido, quebrado. Tudo que o Satanás me oferecia, volta para os banqueiros da tua família no Líbano. Eu sabia que se eu voltasse eu tinha negado Cristo. Eu comi o pão que o diabo amassou, mas permanecia aos pés de Deus. Deus me levantou, eu chego lá, eles dizem, o mais feliz dessa família é ele que é crente, e eu vou aderir à religião dele inclusive. Aplaude a Deus, aplaude. Vou te falar do inverso aqui. Vou te falar do inverso. Paulo agora cai, a Bíblia não fala de cavalo, não sei porque falam que caiu do cavalo, não fala que estava em cima do cavalo, acho que estava a pé. Caiu lá, viu a luz, se converteu, ele não tem mais nada. Ele agora não tem onde morar e está cego. Então todo mundo olha e diz, está falido, está quebrado, inútil, não serve para nada. Porém Deus chega para um profeta chamado Ananias e diz, deixa eu te falar quem é esse Paulo que você vai encontrar. Leia para nós Atos 9, versículo 15. Vamos ver quem é Paulo, que agora não tem onde morar, não tem olhos para ver e não tem um tostão furado no bolso. Parece um deserto, proposta falida. Olha o diagnóstico de Deus sobre ele. Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pela vida de um homem tão útil como Paulo, aplaude a Deus, agora aplaude. Você é uma pessoa muito útil, e nós não precisamos que ninguém fale ao contrário, porque vocês falaram, você não vai ouvir. Quantos dizem amém a isso? Você não vai ouvir. Ah, você é feia, você é muito não sei, não tem nada dessas baboseiras. Você tem que se encontrar em Deus, ser muito feliz em Deus. E saber que quem te levanta é Deus, quem te educa é Deus. Eu não conheço ninguém aqui, por mais insano que fosse, que seu filho faz uma coisa errada, pega, joga no vizinho, olha, arrebenta ele para mim, por favor. Acorrenta ele aí no banheiro 6 dias, depois me devolve ele educado. Não existe isso. Então se alguém está te criticando, fala, mas por que Deus não me corrige? Ele precisa de vocês para me corrigir? Eu acho que é uma matemática que fecha, é simples. Já que eu sou toda essa porcaria, por que Deus não me pegou até agora? É simples assim. Porque há algo entre você e Deus e ninguém tem nada a ver com isso. Pela tua vida que é muito útil, aplaude a Deus, aplaude. Você é uma pessoa muito rica. Há uma riqueza, Deus falou para Ananias, não rejeite ele, porque a minha riqueza já está implantada nele. Vai atrás de Paulo e unge ele para mim, ele vai voltar a ver, e eu tenho algo que já guardei nas costas dele, ele tem diploma celestial agora, e ele vai caminhar no sobrenatural, e hoje um dos homens mais famosos do mundo, entre eles é Paulo.
Quantas pessoas não chamam de Paulo, porque nós temos esse Paulo da Bíblia, começou lá. Salmista, último personagem de hoje, por causa do horário, Salmo 3, 1 a 6. De repente Davi, ele diz, é o sexto personagem e o último de hoje. De repente Davi, ele começa a ver que, puxa, ele salvou uma nação. Davi impediu os filisteus de entrar na nação, invadir a nação e destruir tudo. Os filisteus entrando na nação, eles iam violentar as moças, matar os velhos, vender as crianças e queimar tudo. E levar a riqueza para eles. Davi salvou disso. Esse mesmo povo agora se levantava contra Davi. Gente caçando ele a prêmio. Porque o rei colocou prêmio para matar. O rei, Davi salvou a vida do rei. O rei colocou a cabeça de Davi a prêmio. E aí Davi começa a dar aquele suspiro. Ele diz, Deus, não aguento mais. Leia Salmo 3, 1 a 6. Salmos capítulo 3, a partir do verso 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Ele não fala dos do mundo, porque os do mundo ele já chegava chegando, eles já saíam correndo. Eram os que se consideravam irmãos de Israel, de Cristo dele lá. Continua. São numerosos os que se levantam contra mim. Cada vez mais que o tempo passa, mais gente fala mal de mim. Davi agora só recebe emissários que vêm da cidade fugidos, porque eles estão com algum problema, então corre atrás de Davi. Só que vinham contar para ele o que estão dizendo para ele nas cidades deles. Davi falou, Deus, por que estão fazendo isso comigo? Porém, a ficha cai. Continua. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Vou abrir um parêntese. Não é porque estão dizendo, cadê teu Deus, é que Deus te abandonou. Não é porque você está com problemas, é que Deus não está mais se movendo na tua vida. Os demônios vão levantar algum ser humano para afirmar categoricamente que Deus já te rejeitou. Que você está numa furada aí, não vai dar nada. Entenda uma coisa, no pior momento de Davi, quando ele suspira essas coisas, toda a atenção do céu estava nele. Ele era o ungido de Deus que vai abrir e fechar o céu sobre o globo terrestre e vai ser um dos pais de Jesus Cristo na Bíblia. É o momento que ele está tendo o sentimento de começar a quase acreditar no que estão dizendo sobre ele. Tudo bem, não creio que deva existir isso, mas eu não estou esperando alguém me dizer se Deus ama ou odeia a casa firme. A casa firme vai continuar orando, jejuando, de cabeça erguida, pregando a palavra, chamando a existência sobrenatural, até a gente andar no ar por aqui. E ninguém vai definir isso, ninguém vai se meter nisso. No 3, ele cai a ficha dele. Porém tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Dá glória a Deus aqui, casa de Deus. Que mais? Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Enquanto estão falando tudo isso de mim, Davi diz, toda vez que eu oro, Deus me recebe de braços abertos. Eu sinto a presença de Deus, eu acho que tudo isso vai dar em alguma coisa grande na minha vida. E vai! Porque Deus não blefa, Deus não está enganando ninguém aqui. Continua. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo de tanta gente amaldiçoando minha vida, falando mal de mim. Deus está comigo. Teve um pastor que estava orando, alguém bateu na porta dele lá. Pastor, eu preciso falar contigo, o senhor está fazendo alguma coisa? Ele falou, estou orando. Então, já que o senhor está desocupado, eu vou entrando. Numa família, o servo de Deus às vezes é o que está desempregado. Olham para ele como se fosse, puxa, por que já não enterra ele na tumba fria, coitado? Olha aí, um inútil. É o servo de Deus, é o que está segurando toda a cambada dos demônios fora de casa. O único que está desempregado é ele, mas se a família está dormindo sem 10 pesadelos noturnos, é por causa que ele está lá dentro. E é o que está puxando o sobrenatural para um dia haver um repente de Deus para levantar a família para sempre. Mas olham para ele como um inútil. Ele vai no monte fazer o quê? Vai orar. Eles não ficam meia hora de sono, já estão tudo grudado na cama. Ele passa a noite inteira dele no monte, olham para ele como se fosse um inútil. Não, queridos, o único útil é você. O único que vai fazer a mudança é você. Porque aconteceu com Davi. Em 1 Samuel 17, 26 a 30, o irmão de Davi chamou ele de alguns nomes.
E o lindo no perfil de Davi, as pessoas que Deus educa, elas ficam assim, como Davi se comportou. Pastor, Davi era cheio do Espírito Santo, 1 Samuel 16:13 diz que era cheio do Espírito Santo. Davi nunca teve pai, o pai dele não queria saber dele. Então o Espírito Santo passou a ser o pai para Davi. E passou a forjar Davi nos padrões de Deus. E aí você vê agora a cria do Espírito Santo, aprendiz do Espírito Santo, e você fala, deixa eu ver como ele se conduziu. E agora Satanás, para impedir Davi no projeto, Davi está vendo o Golias e está vendo os filisteus que vão invadir a nação, e Davi quer pegar Golias. Satanás, para paralisar Davi, ele levanta o irmão primogênito da casa, quer dizer, o que representa a família, para dizer para Davi o que acham dele, para ver se Davi assimila isso. Leia. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 16. 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele está falando algo que ninguém quis fazer, porque o irmão dele que é rico, o outro irmão que não sei o que é capaz, e Davi que é o inútil, por isso jogavam ele com poucas ovelhinhas no mato. Esses que têm dinheiro e diploma nas costas, quando viam Golias, deram no pé. Diz que todos eles se esconderam. O rei da nação, depressão conveniente, grudou na cama, tô doente. Então Davi diz, eu sou crente considerado que não sirvo para nada, eu vou acabar com esse demônio que não está na porta de casa, eu vou agora entre eu e ele. Então nesta hora ele está dizendo, eu vou tirar a afronta da família, vou tirar a afronta da cidade, do país. Continua. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Cadê os diplomados, os ricos para resolver a questão? Na hora que trata de céu e inferno, são os úteis que resolvem. Dá glória a Deus por essa informação. Continua. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo agora, vamos lá. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, tomado por um demônio, por um diabo louco, vamos nessa. Falar àqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção. Seu vagabundo, seu inconsequente, é o que ele chamou ele. Continua. E a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Ainda querendo desvirtuar a razão de Davi estar fazendo a pergunta. Olha a reação de quem o Espírito Santo prepara para a vitória. 29. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E qual foi a reação seguinte? Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Se são alguns crentes que não conhecem essa parte da palavra. Enquanto eu não explicar para o meu irmão que foi meu pai que me mandou aqui, eu não durmo mais. E tem muito crente disso, porque Satanás, quando levanta pessoas para tentar educar você, elas já têm espírito de confusão. Elas lançam a dúvida, mas elas não querem ouvir tua resposta. Tua defesa não interessa. Repara quem o Espírito Santo educou Davi, menino aprendiz do Espírito Santo. Ele fala isso no Salmo 50. Nas madrugadas, o Senhor está me ensinando como discípulo, estou aprendendo. Ele ouve e fala, mas o que eu fiz de errado? E já vai atrás de outro falando, é isso que vão me dar? Focado na oração, focado no projeto de Deus para a sua vida. Focado em derrubar Golias, não parou nem para explicar para o irmão mais velho. Ele percebeu que o irmão mais velho já é um covarde, vendo Golias fugiu como todos os outros. Não perdeu tempo de, por favor, enquanto você não te explicar que foi meu pai que me mandou, que eu deixei as ovelhas com o vizinho, enquanto eu não falar, eu não posso. Não tem perda de tempo. Queridos, perfil de Davi, é o mesmo Espírito Santo em Davi, o mesmo Espírito em vocês agora. A partir de hoje, não vou te pedir para repetir comigo, mas eu vou repetir. O que falaram de mim mesmo? Se eu falasse mal de mim, eu falaria coisas muito piores. Dê as costas e vai embora. Promete que vai fazer pelo menos? Dá para levantar a mão mais ou menos assim, mais ou menos? Pronto. Aí o diabo vai dizer,
Eu nunca mais vou poder usar esse argumento porque não funciona. Mal sabe ele que por dentro a gente quer matar todo mundo. Mas a gente enganou o imbecil lá de baixo. O importante é que você não parou, porque a atitude define quem é você, não o pensamento. Não o sentimento, a atitude. Por dentro doeu em Davi. Que fiz eu agora? É o primogênito. Mas o que importou é a atitude. Davi não parou. Foi lá, matou Golias, triunfou na nação, livrou a família de impostos, livrou a nação inteira e se tornou o Davi da Bíblia. E quando eu li isso pela primeira vez na minha vida, que a casa firme ainda não existia, o Senhor me falou: eu estou te educando. E tudo que eu tenho com você vai ser entre nós em particular. E não interessa o que digam de você. Você nunca vai administrar a tua vida embasado que o teu perfil é construído por boca de terceiros. Vou terminar com o versículo que o Senhor me mandou ler. Ele mandou. É um rema para você. Eu vou ler. Está lá em Jeremias 1,5. Deus mandou ler assim para você, para terminar a palavra. Antes que eu te formasse no ventre materno. Diga, antes que alguém me critique, foi Deus que me formou. Vou repetir, antes que eu, Deus, te formasse no ventre materno. Eu te conheci. Diga, antes que outros queiram me dizer quem eu sou, o que interessa é que Deus sabe quem eu sou. E antes que saísses da madre, te consagrei. Diga, antes que outros digam que sou inútil, eu já recebi a unção de Deus. E te constituí profeta das nações. Diga, eu sou muito mais útil do que eles. Então eu vou ler outra vez e terminamos. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. E te constituí profeta ou profetiza para as nações. Aplaude ele, aplaude. Põe a mão no teu coração. Essa frase não é para todos, mas talvez alguém aqui, ou alguns tenham que chegar em casa, ou alguns que já estão em casa. Talvez você tenha que chegar em casa e dizer: Deus, eu preciso de uma cura. Outros talvez não precisem dizer isso. Mas talvez alguém que estava muito emaranhado com tanta informação, a palavra já veio na tua direção. Você vai chegar em casa, antes de ouvir qualquer idiotice, você vai lá para o quarto e vai dizer: Senhor, eu preciso de uma cura. A mão no coração, diga para ele: amado Espírito Santo, muito obrigado por um dia ter me escolhido. Muito obrigado por não abrir mão de mim. Eu me lanço nos teus braços para receber a tua cura, apagar da minha mente, da minha memória, do meu coração, dos meus pensamentos, todas as palavras negativas que de alguma forma tenham fisgado a minha alma. Igreja, põe a mão no teu cérebro, na tua mente, na tua cabeça. Aí em casa faz o mesmo. E diga: eu renuncio agora a todas as informações negativas que entraram na minha mente pela boca de terceiros. Eu me aproprio agora da minha condição em Cristo. Sou servo de Deus. E sobre mim pesa a graça. Sou útil na mão do Senhor. Grande é o meu valor diante de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes que você dê o amém, eu te dei a bênção apostólica, pastor. Como é que eu sei que a palavra de hoje realmente entrou em mim e produziu efeito? Só tem um sintoma que prova isso: oração. Porque se você começa a orar ou continua orando, você já está dizendo: eu estou contrariando tudo, qualquer coisa que alguém tenha para falar de mim, porque eu já estou aqui no particular entre eu e Deus. E o Senhor falou em Mateus 6, vai no teu quarto, vai no íntimo e fala com o Papai do céu, e Ele publicamente te honrará. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo,
A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Dentro de 4 minutos começa a live com a primogênita pastora Silvia.